Ok, nós temos agora dois componentes criados, que é o nosso admin e o nosso dashboard. Então, para a gente navegar entre esses dois componentes, a gente precisa vir aqui na barra de navegação e digitar o nome da rota, no caso o admin e no caso o dashboard, certo? Mas isso é extremamente inconveniente, é claro. Então vamos trabalhar agora de como a gente pode acessar essas rotas através dos nossos cliques dos botões. Por exemplo, uma das formas da gente fazer isso é vindo aqui no nosso componente HTML e nós vemos aqui que nós temos os dois botões, que são esses dois botões aqui na tela. Então, uma das formas da gente fazer essa navegação entre as rotas é utilizando um dos parâmetros do Angular chamado router link, certo? Router link, que ele recebe um parâmetro. Por enquanto, a gente pode passar outros parâmetros como se a gente quiser passar um ID, se a gente quiser passar algum valor específico para essa rota, nós conseguimos também passar por aqui. Mas no momento a gente só vai passar o nome do caminho dessa rota, que no nosso caso o botão 1 vai ser o nosso admin. E nós vamos criar aqui embaixo, e lembrando sempre de colocar a barra aqui no seu parâmetro. E aqui no clique 2, no botão 2, nós vamos colocar a rota dashboard, certo? Salvamos, atualizou a página, certo? Quando a gente clica agora no botão 1, ele direciona a gente para a rota admin. Quando a gente clica no botão 2, ele redireciona a gente para a rota do dashboard. Beleza, esse é um dos métodos que a gente tem para construir a navegação entre rotas. Isso aqui você pode incluir esses botões, por exemplo, na sua navegação lateral, na sua navegação aqui na navbar, por exemplo, que sempre vai ficar disponível aqui para o usuário navegar entre essas duas rotas. Beleza, mas digamos que você precisa, antes de navegar entre as rotas, você precisa fazer algum tratamento de dados ou fazer algum procedimento antes do usuário ir para aquela rota. Então você pode utilizar também dentro do seu componente um modelo para fazer essa navegação entre as rotas. Então vamos aqui no nosso componente. A gente vê que não tem nada aqui no nosso componente, apenas as declarações iniciais. Então o que a gente vai fazer aqui é criar dentro do nosso componente um botão de clique, certo? Que vai ser o nosso click button 1, click button, pode ser click button 1, certo? A nossa funçãozinha que vai fazer nós precisamos colocar aqui o construtor da nossa função, certo? E essa função ela vai ser responsável por navegar entre as rotas quando a gente clicar no botão. Ela vai fazer exatamente o mesmo papel do router link. Então o que a gente precisa fazer aqui é declarar primeiro na nossa instância de rotas, private routers, certo? Esse aqui é o nosso módulo de rotas. A gente vai declarar aqui no nosso componente, ele já é importado aqui automaticamente. Então, o que a gente precisa fazer agora é declarar aqui dentro da nossa função do click button esse router, e nós vamos utilizar uma função chamada navigate. Essa função ela recebe um array, certo? Que nada mais é do que o caminho para a rota que você quer redirecionar o seu usuário. No caso aqui nós vamos colocar o admin, certo? E nós vamos fazer apenas dar um Ctrl C, Ctrl V, clique button 2. E aqui nós vamos colocar o nosso dashboard, ok? Voltamos aqui para o nosso componente. Nós vamos remover esse código aqui do router link, certo? E aqui nós vamos declarar o nosso clique para
acionar a nossa função do nosso componente e nós vamos chamar aqui o click botão 1, certo? E aqui na nossa função logo embaixo, nós vamos chamar o nosso click botão 2. Acredito que o nome está aqui errado, ok, corrigindo. Salvei a aplicação, salvei, vamos esperar recarregar, ok. Então agora quando nós clicamos, nós já estamos na rota admin, eu vou retornar aqui para a rota principal. Se a gente clica aqui no nosso botão, a gente vê que a gente foi redirecionado para dentro para a rota admin. Se nós clicarmos agora no botão 2, a gente é redirecionado para o nosso dashboard. Para a gente ter 100% de certeza que essa função está sendo executada, vamos colocar aqui um console.log, certo? Que vai executar para a gente rota admin. E aqui no nosso na nossa segunda função, rota dashboard, ok? Vamos abrir aqui o nosso console.log, o nosso console, e quando a gente clica agora aqui no botão, nós vamos voltar aqui para a rota principal, e quando nós clicamos no botão clique 1, nós vamos aqui no nosso console, o nosso sendo impresso o rota admin a partir do clique do botão 1. E quando a gente clica no botão 2, a gente vê o rota dashboard a partir do clique do segundo botão. Então essas são duas formas de a gente fazer essa navegação entre rotas aqui no Angular. Então cabe a você decidir do seu projeto qual é a melhor maneira. As duas funcionam de maneiras praticamente muito similares, mas dependendo do seu projeto, um método ou outro acaba se encaixando de forma melhor. Então, é isso.